Olá, caro professor, cara professora. Seja muito bem-vindo ao curso de formação em recursos educacionais abertos para professores e gestores de instituições educacionais. Eu sou Andréia Namorato e vou acompanhar você nesse curso. Hoje, na aula 10, nós vamos fazer um resumão de tudo que a gente viu no curso. Uma maravilha que você chegou até aqui, não é verdade? Bom, então com você, para a gente conseguir lembrar alguns conceitos principais, nós vamos passar da aula 1 à aula 9 e nessa aula 10 fazer um resumo de tudo, tá bom? Vamos lá, vem comigo. Na primeira aula, nós tratamos do conceito de recursos educacionais abertos. O que são os REA? Não foi isso? Então, nós falamos que os recursos educacionais abertos são materiais educacionais, em qualquer formato ou mídia, podem ser pesquisa, podem ser texto, livros, áudio, figuras, imagens, gráficos, etc., vídeos, não é? Que são disponibilizados para o público em geral com uma licença aberta e normalmente as licenças do tipo Creative Commons, né? Isso foi super importante. Nós também falamos que podemos encontrar software aberto e esse software também tem uma licença exclusiva para software, normalmente a licença GPL, né? GNU GPL. Então, nós sabemos que um recurso educacional aberto é diferente de um material educacional qualquer disponibilizado na rede porque ele tem uma licença e que essa licença tem que ser visível e esse material tem que ser gratuito, não é? Ninguém pode cobrar por um REA. Para ele ser classificado como um REA, ele tem que ter uma licença e ser gratuito, ou seja, ele tem que ser aberto e tem que ser livre, tá bom? E na aula 2, nós falamos sobre as licenças Creative Commons. Eu mostrei para vocês as principais licenças da Creative Commons. Nós já conhecemos também a questão do domínio público que nós vimos na aula 1 e na aula 2 nós entramos mais a aprender a diferenciar as várias licenças Creative Commons possíveis que nós podemos escolher para licenciar o nosso material, o material que nós criamos, não é? Também disse para vocês que algumas licenças são mais restritivas que outras. As licenças que contêm, por exemplo, a palavra NC ou a sigla NC não comercial não permitem uso comercial desse material. As que contêm ND não permitem obras derivadas, não é? E que há uma gradação no nível de abertura desse material educacional, dependendo do tipo de licença Creative Commons que a gente escolher para esse material. E que a licença mais aberta é a CC BY. E que uma coisa muito importante é sempre citar o autor original, que a gente não está perdendo o direito de ser citado como autor quando nós utilizamos uma licença no nosso material e deixamos esse material aberto. Ao contrário, o nosso direito de ser citado como autor é mantido e deve ser respeitado, tanto na obra original, quando alguém faz um reuso, como quando alguém faz uma readaptação ou um remix, tá? Ela tem que indicar adaptado da obra original e aí aparece o seu nome, tá bom? Ok, na aula 3, nós falamos sobre os 5 R's dos REA. Não foi isso? Nós começamos com os 4 R's, que foi aquele conceito lá do David Wiley, e depois ele introduziu o 5º R. Vamos lembrar quais eram os R's. O primeiro era reuso, que te dava o direito de reutilizar um material como você quisesse, sem se preocupar em estar infringindo os direitos autorais. O segundo era redistribuir, que era a questão de você poder devolver para a rede aquele material criado, que você usou, que você adaptou, até porque isso faz parte do conceito, não é? Da ética do movimento, do conceito de abertura, onde a gente pode usar, mas também compartilhar com os demais a nossa criação e o nosso remix, né? Também falamos do R do remix, que era um R muito importante porque a gente estaria usando um pedaço de um material, outro pedaço de outro para criar um terceiro material que teria um novo autor, não é? Muito importante verificar a licença de todos esses materiais utilizados nesse remix. O outro R era o de revisar, no qual a gente não faz alterações significativas nesse material, a gente simplesmente atualiza, a gente faz uma revisão, é diferente do remix, onde a gente realmente mistura um material com o outro, não é? E o último R que foi introduzido por David Wiley foi o R de reter, onde a gente tem o direito, então, de manter uma cópia desse material nos nossos computadores, nos nossos arquivos, como se fôssemos os donos dessa cópia, não é? O direito
direito de reter, porque muitas vezes, dependendo do material que a gente usa, esse direito não nos é dado. Nós utilizamos esse material online e não podemos baixar e fazer uso desse arquivo. E com o R de reter, quando ele é aplicado, você permite que esse material seja baixado pelo usuário, pelo leitor e seja mantido por ele nos seus arquivos pessoais e possa redistribuir, etc. Tá bom? Ok. Na aula 4, nós falamos sobre os repositórios e referatórios. E eu disse para vocês que um referatório é normalmente uma página na web, um website que vai apresentar para você uma lista, não é, de outros sites que sim são repositórios, onde você pode encontrar o arquivo em si, o material em si que você está procurando. Um referatório normalmente não contém esses arquivos, esses materiais, mas ele te refere a um outro website, a um outro portal, uma outra página web na qual você pode encontrar esses materiais que você está procurando. Também falei que os repositórios, sim, por sua vez, eles têm esse conteúdo neles mesmos, eles também têm uma política geralmente clara, não é? Você tem que sempre olhar lá nos termos de uso desse repositório para ver qual é a política de licença aberta para esse repositório, não é? Também disse que muitas vezes eles são mistos, que eles podem ser tanto referatório como repositório, eles podem ter essa natureza mista, e que existem repositórios nacionais e repositórios internacionais, e eu dei alguns exemplos para você durante a aula, para você pesquisar e ver onde é que você pode publicar o seu próprio recurso, o seu próprio REA, e também onde você pode ver, não é, encontrar tais recursos, além de mecanismos de busca, não é, que a gente pode utilizar na web em geral, que contém recursos abertos pra gente, ok? Na aula 5, nós falamos sobre formatos e padrões abertos, e ali eu expliquei para você que você pode publicar, você pode criar e salvar o seu material num formato aberto, se você utilizar, por exemplo, o LibreOffice, não é? Que é uma maneira de você salvar o seu arquivo com uma extensão diferente, com um software que não é proprietário, que qualquer pessoa pode baixar e ter acesso para poder abrir qualquer tipo de arquivo e trabalhar com esses arquivos de uma maneira mais aberta, onde a gente não está dependendo de ter uma licença, não é? Eu dei o exemplo da Microsoft, do pacote do Office, não é? Então, quando a gente tem no nosso computador o LibreOffice e produz materiais ou salva os materiais com esse formato aberto que contém os padrões abertos, a gente está aumentando, então, o nível de abertura desse recurso educacional. Na aula 6, nós tratamos da ciência aberta e eu posicionei a ciência aberta dentro do guarda-chuva da educação aberta, dizendo para vocês que no Marco Open Edu a pesquisa é uma das dimensões e que na pesquisa a gente encontra a ciência aberta, assim como os dados abertos, não é? Falei para vocês sobre a via dourada de publicação em periódicos abertos, os quais têm normalmente uma licença de uso livre, aberta, geralmente uma licença Creative Commons, pode variar o tipo da licença, mas geralmente é uma licença Creative Commons, e também falei da via verde, na qual se você precisar ou preferir, por alguma razão, publicar no periódico fechado, que ainda assim você consegue disponibilizar esse seu artigo científico como um artigo aberto, né, fazendo parte desse movimento de ciência aberta, se você disponibilizá-lo num repositório aberto, não é? Que pode ser institucional ou pode ser universal. Então, nós falamos também na publicação de artigos nessas rotas, tanto na via verde quanto na via dourada. E falamos também que muitas vezes esses artigos científicos que estão disponibilizados de maneira gratuita e aberta à população em geral podem ser utilizados na sala de aula pelos professores, e essa é uma grande vantagem da ciência aberta também pra gente, tá? Na aula 7, eu introduzi para vocês o conceito das 10 dimensões da educação aberta, baseada no Marco Europeu Open Edu, o Marco de Educação Aberta, que apresenta 6 dimensões centrais e 4 dimensões transversais. Na aula 7, nós tratamos das 6 dimensões centrais, não é? Que são acesso, conteúdo, pedagogia, colaboração, reconhecimento e pesquisa. Eu comentei com vocês cada uma dessas dimensões e expliquei que os recursos educacionais abertos se encontram, são trabalhados nesse marco dentro da dimensão conteúdo, que eles são super importantes no conceito geral de educação aberta, mas que não são sinônimos, não é? Que educação aberta não é sinônimo de REA. Educação aberta é um termo guarda-chuva muito mais amplo, que debaixo dele a gente vai encontrar vários outros
termos e vários outros aspectos da educação aberta, como essas 6 dimensões centrais que eu comentei com você. Na aula 8, nós tratamos das 4 dimensões transversais do marco Open Edu, do marco de educação aberta, que é um marco europeu, mas também que está sendo utilizado em várias partes do mundo. Eu também comentei com vocês que existe um guia prático que vocês podem utilizar para saber como utilizar esse marco no dia a dia, que o marco nos dá ideias, não é, de como trabalhar, nos faz refletir, mas que os marcos não se fecham em si, que eles são um ponto de partida, não é? Então, trabalhando com as 4 dimensões transversais, nós falamos sobre a dimensão tecnologia e, por exemplo, a importância do uso do código aberto, não é? Nós falamos sobre a dimensão liderança, o que significa ser um líder, um embaixador ou uma embaixatriz dos REA e da educação aberta na sua instituição, nas suas aulas, etc., não é? Nós falamos da dimensão estratégia, da importância da instituição ter a educação aberta e os REA na sua missão, que quando ela tem isso na sua missão, normalmente, ela é muito bem sucedida, ou ela é melhor sucedida nesse interesse em ser uma educação aberta do que se não tem esse conceito feito público para os seus professores, para os seus estudantes e até mesmo para a comunidade que pode também participar da educação aberta, não é? E por último, e não menos importante, a dimensão qualidade, que significa que os nossos REA devem ter qualidade, sim, e que muitas vezes a gente pode encontrar padrões de qualidade dentro da nossa própria instituição, ou seja, o mesmo padrão de qualidade utilizado para publicar um material que é feito para uma aula comum, não é, que não seja um REA, um material que é exclusivo da universidade, por exemplo, ou da sua escola, ou que não é um material aberto, é um material fechado, esse mesmo padrão de qualidade pode ser utilizado para um recurso educacional aberto, por exemplo. E caso você não encontre um padrão de qualidade dentro da sua instituição, nós falamos que no espírito da colaboração você poderia talvez perguntar para os seus colegas de trabalho ou ter acesso a outras redes que possam então te dar algumas dicas sobre como manter um padrão de qualidade interessante para publicar o REA. Mas lembrando que mesmo que você não tenha um recurso perfeito, que ainda assim você deveria sempre que possível publicar esse recurso, porque essa publicação pode permitir que através dos comentários que você receba nessa comunidade aberta, você consiga melhorar esse recurso cada vez mais, não é? E que existe também uma ética dentro desse movimento de educação aberta e REA, que é o de sempre, além de sempre citar o autor original e citar a readaptação, etc., da gente também, quando vai fazer alguma crítica, procurar fazer a crítica de maneira construtiva, não é? Porque não é fácil simplesmente você chegar lá e publicar o nosso recurso, não. Muitas vezes a gente quer o recurso perfeito e por não chegar ao recurso perfeito a gente deixa de publicar. Então, para que isso não aconteça, para que a gente possa publicar sempre, seja um recurso o mais perfeito possível, o mais finalizado possível, ou não, um recurso que está ainda em processo, né, em produção, que a gente possa publicar sim, sem medo de ser altamente criticado de maneira agressiva, né, ou de maneira negativa, que não seja uma crítica construtiva, porque a nossa intenção é ter uma comunidade que se ajuda, né, entre si, para que a gente possa cada vez mais melhorar o Commons, publicar no Commons e utilizar o Commons. Ok? Na aula 9, nós falamos sobre o que é ser um educador aberto e também sobre as políticas institucionais. Então, quando nós somos um educador aberto, nós utilizamos as PEA, as práticas educacionais abertas, no nosso processo, não é, de ensino, e esperamos que a nossa maneira de ensinar seja cada vez mais aberta, no sentido de não somente utilizar as licenças abertas nos nossos materiais, mas também mostrar um pouco da nossa pedagogia, da nossa didática, através dos materiais que a gente escreve, mas também das nossas aulas, não é? Sempre que possível, se você pode disponibilizar um vídeo da sua aula, os outros professores vão poder ver como é que você dá essa aula, a metodologia que você usa, além de poder utilizar a aula em si, mas você também, por outro lado, se acessar as aulas de outros professores, também vai aprender com eles, não é? Sempre vai ter alguma ideia nova, alguma coisa diferente à sua disposição para você reaproveitar na sua aula. Então, esse conceito de ser um educador aberto é um conceito bastante amplo, não é? Que vai além dos REA, é um conceito que pertence ali à educação aberta de uma maneira mais ampla e que há várias maneiras de você procurar ser educador aberto, como também, por exemplo, através de uma avaliação mais aberta, mais participativa, peer-to-peer, por exemplo, além da avaliação tradicional e de outras metodologias que você já vem utilizando, não é?
E também que as políticas educacionais têm um papel muito importante em relação ao processo de abertura, não é? Que muitas vezes a própria instituição pode ajudar a gente a ser um educador aberto, tendo políticas institucionais que facilitem o nosso trabalho. Essas políticas muitas vezes são top-down, ou seja, elas vêm dos gestores da instituição, da reitoria, dos diretores da escola, às vezes até mesmo de um ministério ou de uma administração pública, não é? Mas elas também podem ser muitas vezes bottom-up, ou seja, de baixo para cima, na qual você, professor, investigador, também pode ajudar, não é, na confecção dessas políticas importantes de educação aberta na sua instituição. Pelo seu exemplo, porque você é um embaixador, uma embaixatriz dos REAL da educação aberta na sua instituição. Então, o papel da instituição e das políticas institucionais, não é? Da sua própria política como indivíduo, realmente é super importante. E, finalmente, agora na aula 10, esse resumão para você, para lembrar os temas principais que a gente trabalhou e os conceitos principais que a gente trabalhou. Bom, então é isso. Muito obrigada por ter seguido esse curso comigo. Eu espero de coração que você tenha gostado do curso. E se você gostou, recomende o curso a outras pessoas, aos seus colegas, aos seus amigos, tá ok? E eu espero de verdade ter a oportunidade de estar com você outra vez em algum outro momento, tá? Muito obrigada e até a próxima!